Olá! Bom dia, pessoal! Bom dia! Tudo bem? Vou esperar um pouquinho, né, enquanto vocês entram aqui. Enquanto isso, vou deixar o nosso modelinho que a gente vai aprender a fazer agora. Já compartilha essa live com quem você conhece, com quem vai gostar desse conteúdo, com quem gosta de presentear a família, né, com algo que faz com as próprias mãos, né, que gosta desse tipo de trabalho manual. Compartilha então com todo mundo, chama todo mundo para essa live. Me avisem, por favor, se está tudo certo com relação ao som, ao vídeo, qualquer problema, vocês me avisem, por favor, tá bom? Olha, então a gente vai fazer aqui a casinha, né, de tamanho P, que é da RR Oliveira Cortadores, e é um modelo, né, que é super simples de fazer, mas a gente percebe uma complexidade, né, parece difícil, mas não é. Então são poucas consistências de glacê, tem uma secagem relativamente rápida, tá bom? Ah, obrigada, pessoal, comentando que tá tudo ok. Se eu tenho as medidas da casinha, esse é o cortador P, tá? Eu posso medir para vocês daqui a pouquinho, mas é um cortador de tamanho P da RR Oliveira, tá? Se vocês entrarem em algum site da internet para de repente fazer a compra, vai ter essa informação também, tá? Mas eu coloco para vocês a medida dessa casinha montada, tá bom? E é isso, pessoal. Então vamos começar aqui a nossa live, tá? Se vocês perderam as lives de ontem, né? Vou dar os recadinhos antes. Se vocês perderam as lives de ontem, vocês ainda conseguem assistir lá no nosso grupo VIP de WhatsApp. Vocês vão receber o link para acessar essas lives, tá? Que elas ficaram salvas no YouTube e no grupo VIP vocês conseguem assistir novamente, né? Ter o acesso, tá certo? Já vou avisando para vocês que as próximas lives elas também estão imperdíveis, tá? A gente vai fazer um modelo de árvore de Natal em 3D, né? Muito bonito, sabe? E simples. Então eu gosto de coisas que são práticas, mas essa tem um grande, apesar de ser simples, ela tem um grande impacto visual, tá? Então não percam a live das 15 horas e também a live das 19, tá bom? Então fiquem aqui comigo, me façam companhia nessas lives que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Avise o pessoal também, para todo mundo aprender juntos, tá certo? Então eu vou desativar aqui os comentários para vocês conseguirem acompanhar melhor, tá? E depois a gente vai fazer aquele mesmo esquema, a gente desativa um pouquinho, depois eu faço uma pausa, a gente retorna, tá bom? Assim a gente consegue conversar bem, tá certo? Se vocês tiverem dúvidas, né, podem, né, depois deixar nos comentários e a gente vai fazer uma pausa para responder essas dúvidas de vocês, certo? Então, vou deixar para vocês acompanharem mais de pertinho. Eu já tenho aqui as minhas casinhas todas assadas. Aqui ela é de gingerbread, tá? Eu gosto muito porque é uma massa que eu particularmente gosto mais, né? Então eu amo esse sabor de biscoito. Eu também acho muito bacana o efeito visual, né, que a gente tem. Então não precisamos fazer um trabalho muito muito complexo de preenchimento, né? Eu fiz o preenchimento só do telhadinho, mas aqui nas laterais da casa a gente consegue deixar na cor do próprio biscoito, então torna muito mais fácil o nosso trabalho, tá? Quem me conhece sabe que eu sou do time da praticidade. Então quando a gente fala de um produto, né, que é para fácil venda, que é para vocês conseguirem reproduzir com facilidade, eu gosto muito de trazer esse tipo de modelinho, tá certo? Na aula de amanhã, né, às 19 horas, a gente vai ter um modelo um pouquinho mais elaborado, mais complexo, que é para vocês aprenderem um pouco de tudo, tá? Mas vamos lá. Então eu já tenho aqui as minhas partes da casinha. Eu vou começar fazendo o preenchimento do telhadinho dessa casa. Então eu tenho aqui o glacê, eu escolhi fazer na cor marrom. Já ensinei essa consistência ontem para vocês. Se vocês perderam a live, vocês ainda conseguem assistir, como eu comentei, tá?
Tô vendo aqui um farelinho de biscoito, eu vou tirar pra não ficar com a superfície, não atrapalhar, né, no meu preenchimento, não ficar com nenhuma falha na superfície. Mas olha só, um biscoito que ele é super retinho, né, embora seja uma massa de gengibre, que a gente geralmente vai colocar um pouquinho de bicarbonato para ficar mais macia, né, mesmo assim ele é uma massa super uniforme, tá vendo? Super tranquila para trabalhar. E aí a gente vai começar então fazendo esse preenchimento. Vocês sabem, né, que eu gosto de fazer primeiro o meu contorno para definir minha área de preenchimento, né, para deixar o meu desenho mais bonito, mais definido. Esse contorno não é obrigatório, a gente pode fazer direto esse preenchimento se desejar, tá bom? E aí preencho com os movimentos circulares e a camada de glacê generosa para a gente ter um resultado melhor, tá? Esse glacê ele já vai assentando. E essa é a única parte da casinha que a gente vai fazer o preenchimento. O restante é super rápido, né? Uma secagem rápida também, porque a gente tem pontos de glacê mais firmes, então a gente tem um trabalho bem mais fácil de ser feito, tá? E aí a gente continua aqui esse preenchimento. Enquanto isso, vão pensando aí nas perguntinhas de vocês, vão compartilhando essa live. Cada um de vocês, a gente tá aqui com 98 pessoas. Se cada um mandar para 10 pessoas e essas 10 pessoas entrarem, olha que turma bacana que a gente vai... Já tá aqui com uma turma super bacana, né? Mas a gente vai chamar mais gente para oportunidade de aprender uma coisa nova, né? Diferente. Olha, já preenchi o meu biscoito. A gente vai ajudar esse glacê a assentar, então eu vou fazer aqui um movimento para ajudar esse glacê. Ficaram aqui algumas pontinhas levantadas que a gente abaixa com a agulhinha, tá? Sem dificuldade. E esse glacê vai para secagem, tá bom? Mas é claro que eu já tenho aqui todas essas etapas prontinhas para já conseguir adiantar o nosso trabalho, né? Então, como vai levar umas 2 horinhas para secar essa parte aqui do telhado, então a gente já tem essa etapa pronta, tá? Eu vou fazer o preenchimento, a decoração das outras partes da casinha para vocês acompanharem comigo. Então, a gente vai fazer aqui a janela, todas as janelas, tá? A gente vai usar um cortador pequenininho, redondo. Vocês podem usar, claro, isso vai variar de acordo com o tamanho da casinha. Se vocês optarem por fazer outro tamanho de casinha, a gente vai encontrar em tamanho PMG, né, essas casinhas, então a gente vai adequando. Você pode pegar qualquer objeto que você tiver na sua casa, às vezes uma tampinha de alguma coisa, tá? E dá pra fazer tranquilamente. Então, a gente vai fazer isso aqui. Vou fazer a marcação com grafite, não tem problema, né? Já falei algumas vezes, não tem problema de usar o grafite, porque ele é um elemento atóxico, tá? Então, eu fiz aqui os círculos para marcar as minhas janelas, tá? Em uma das partes da casinha, eu vou ter a porta, porque a gente tem aqui a frente da casa, tá? Então, a gente não vai ter janela nesse lado, tá bom? Aqui é onde eu tenho a janelinha. Eu vou fazer o seguinte, vou deixar mais pertinho aqui pra vocês. Eu vou trabalhar com um ponto de contorno, que eu também mostrei pra vocês ontem. Se vocês não assistiram, vejam as lives anteriores, tá? Então, aqui é o ponto do pico curvado, aquele que quando sai da batedeira a gente coloca água até ele ficar com o pico curvado, tá certo? E a gente vai usar esse ponto aqui para fazer o contorno das janelinhas. Ó, então, pressão sempre igual, constante, pra gente ter um resultado melhor, tá bom? Uma linha definida, com a espessura sempre por igual. Tem muitos detalhes, né, a respeito desse manuseio do glacê, tá? Então, tem muitas coisas importantes que não dá tempo da gente falar aqui numa aula, mas, de modo geral, vocês vão trabalhar sempre com a pressão constante, tá? Para terem um bom resultado de glacê. Aí, aqui, a gente já vai fazer as decorações das laterais. Então, eu vou fazer aqui um
uma espécie de arabesco, né? É como se fosse um S, tá, gente? Então, a gente vê como se fosse um S um pouquinho mais curvado pra dentro. Aí, a gente faz um S, faz uma bolinha. Faz outro S, faz uma bolinha. E assim, até finalizar essa parte, tá bom? Aqui, a gente vai ter a parte de baixo da casinha. Eu vou fazer um coraçãozinho aqui, então eu faço uma gotinha virada pra dentro, que vai se encontrar com outra gotinha aqui virada pra dentro. Então, a gente tem um coração. Mesma coisa, faz a bolinha e o S. A bolinha e o S. Tá bom? Então, é uma decoração super simples, que ela seca rápido, porque a gente tá falando aqui de uma consistência de contorno, tá? E a gente vai fazer isso em todas as laterais da casinha pra completar, né? E dar um contraste perfeito a esse branquinho aqui, né? Em relação ao biscoito. A gente vai fazer aqui, vai preencher bastante para deixar bem bonito. Então, aqui a gente começa com uma bolinha maior no centro, onde tem áreas vazias. E faz mais 3 bolinhas menores, né? No sentido oposto. Então, a intenção é realmente preencher, deixar que faça esse efeito aqui bem bonito do branco com a cor do biscoito de gengibre. Aqui em cima, né, que vai ser a parte de cima dessa lateral, a gente vai continuar com S, S e bolinha, tá? Sempre essa ordem. E a gente vai ter aqui a nossa lateral da casinha prontinha, tá bom? Mesma coisa eu vou fazer com esse aqui. Então, todos têm uma decoração bem parecida. A gente vai fazer aqui a janelinha e o mesmo processo que a gente fez na outra. Então, faz um S, faz uma bolinha. Até completar toda essa volta, né? Então, é como se a gente fizesse um contorno aqui dessas paredes. Até finalizar. Prontinho, vocês viram que é um trabalho super rápido, né, de ser feito. Aqui a gente também vai fazer um coraçãozinho, então o que a gente conseguir fazer de detalhes fica bacana pra enfeitar mais ainda, né? A gente pode fazer as mesmas bolinhas aqui. Gente, na dúvida do que fazer, as bolinhas sempre salvam, porque elas dão um contraste super legal. Então, a gente já tem a fachada, né, de trás da casa também pronta. Aqui, a gente vai ter a parte da frente, então eu vou fazer o preenchimento da porta e o restante vai ser exatamente como nós fizemos, né, nas outras partes. Então, a gente vai ter uma portinha aqui. Que a gente vai preencher com glacê branco, tá? Que também esse glacê que a gente usa para preencher, já comentei com vocês, né? Que a gente faz, a gente já fez nas lives anteriores, tá? Então, eu vou fazer aqui esse preenchimento com glacê de 12 segundos. A gente vai fazer essas paredes da casinha e antes de continuar, a gente vai ativar os comentários, conversar um pouquinho, tá? Tirar as dúvidas e aí a gente volta para fazer o restante, tá? A gente tem aqui um efeito de renda que a gente vai usar na nossa janelinha, que ele é super bacana também, tá? Então, a gente fez aqui essa parte da casinha. Eu vou fazer um arabesco em formato de coração, né? Aqui nessa parte de cima, né? Acima da porta. Ó, então, seria como se fosse um S interrompido que a gente tem aqui. E ele forma esse coraçãozinho, tá? E aí, da mesma forma, a gente vai contornar essa área aqui. Fazendo toda a voltinha da casa, tá? Faz o S, faz a bolinha. Tá bom?
E a gente tem aqui a nossa lateral também, né? A nossa frente da casinha praticamente pronta. Eu vou enfeitar mais um pouquinho, colocar uns corações e mais algumas bolinhas para dar bastante efeito, né, visual, esse contraste do branco com o biscoito, tá? E a gente também precisa esperar secar essa parte para continuar o processo, tá certo? Então agora a gente vai fazer uma pausa. Eu volto aqui com vocês para ativar os comentários, se vocês tiverem dúvidas, tá? Se vocês não tiverem dúvidas, a gente consegue, né, continuar a nossa live. Deixa eu ativar aqui os comentários. Tô aqui, amiga. Obrigada pela companhia, amiga. Deixa eu ajustar aqui, tá, gente? Vamos ver se vocês têm perguntinhas. Bom dia. A receita da primeira live, a gente disponibilizou, tá na descrição da live de ontem, né? Porque a live de ontem à noite, a gente fez também o biscoito decorado, tá? Então é a mesma receita que a gente usou na live de ontem às 10 horas, tá? E aí vocês vão encontrar lá no grupo VIP o acesso para essa live que já passou, e na descrição da live vocês vão ver, tá? A receita, não se preocupem. Pessoal, a imagem para vocês tá boa? Tá tudo bem? Não achei a receita do biscoito decorado no grupo VIP. Fê, tá na descrição do vídeo, tá? Na descrição do vídeo que vocês receberam o link, você precisa acessar esse vídeo e aí você vai ver lá na descrição desse vídeo do YouTube, tá bom? Ela tá lá. Vocês têm perguntinhas? Não? Então a gente consegue... Teria como mandar os moldes da casinha? Pessoal, eu fiz com cortador, tá? Então eu utilizei os cortadores, a casinha tamanho P da RR Oliveira, tá? Então ela vai ter esse formato aqui, tá? Então não fiz com molde, eu fiz com o próprio cortador, tá bom? Então a gente vai ter cada parte da casinha, a gente vai fazer 2 biscoitos, né? Porque para montar, né, essa casinha, tá certo? Então a gente tem aqui laterais, telhadinho e aqui a frente e o verso da casa, tá bom? Então não fiz com os moldes, por isso que eu não consigo passar para vocês, tá? Mas eu recomendo fazerem com cortador nesse caso, mas vocês podem, se quiserem, fazer de outras formas. O princípio é o mesmo, tá? Pessoal, tá tudo bem, né? Já perguntei as medidas da casinha, já eu passo para vocês, tá? Da casinha montada e das partes, para vocês conseguirem. No glacê branco, se eu coloco o corante branco, eu gosto de colocar para realçar, tá? O glacê que a gente usa, geralmente ele já é bem branquinho, mas eu gosto de realçar também, tá? O cortador eu costumo comprar nas lojas Riso Confeitaria e loja Santo Antônio, eles enviam para todo o Brasil, tá bom? Biscoito foi feito na espessura de 5 milímetros. Você pode mostrar como cortar o saquinho? Posso. Aqui o que a gente precisava, eu não tenho nenhum aqui exatamente para mostrar para vocês, tá? Mas se vocês me acompanharem na próxima live das 15 horas e nas 19 horas, eu faço esse processo junto com vocês, tá? Que aqui tudo que eu ia utilizar, eu já deixei pronto, desculpa, tá bom? Mas eu mostro pra vocês. Eu não utilizo saco de confeitar, tá? O saco de confeitar eu vou usar em casos muito específicos, por exemplo aqui, que eu tô trabalhando com bico pitanga. Caso contrário, eu uso o saquinho de polietileno, tá bom? Que eu acho ele mais maleável, eu particularmente, né? Eu tenho mais controle de trabalhar com esse glacê dentro desse saquinho, tá bom? Bom dia, pessoal. Você faz o biscoito todo de uma vez ou vai deixando secar? Esse aqui, gente, esse trabalho que eu fiz, ele é feito todo com ponto de contorno. Então, é um ponto firme, não precisa deixar secar. A gente faz todo de uma vez. Agora, se fossem consistências, né, de preenchimento, a gente precisa, a cada etapa, levar para secagem, tá? Pra gente ter um resultado melhor. Se a gente demora para levar para secar, esse glacê ele começa a apresentar problemas de acabamento, tá? Então aí
nessa consistência de preenchimento, essa secagem deve ser feita logo no início, tá bom? Isso é muito importante. Deixa eu mostrar novamente, o pessoal tá pedindo aqui, o molde da casinha. Então, é esse aqui, tá? A gente tem esse, ó, vocês estão vendo o tamanho dela? Né? Cabe aqui na palma da minha mão não é grande, tá? Então, uma casinha P. A gente tem aqui as laterais. E a gente tem aqui o telhado, tá bom? Então, esse é o molde da casinha que eu utilizei. O que significa o glacê de 12 segundos? Michele, você não estava nas lives de ontem, né? O glacê de 12 segundos é o glacê que ele espalha, né? Que ele fica lisinho. Quando a gente conta até 12, ajuda esse glacê a assentar, homogeneizar, tá? E se você quiser aprender desde o início, eu mostrei nas lives de ontem, tá bom? Lá no nosso grupo VIP do WhatsApp, você consegue acessar essas aulas que aconteceram ontem, tá bom? Então, se a gente, para não ficar muito repetitivo, né? E pra gente conseguir ensinar coisas novas, nem todos os processos eu repito em todas as lives, tá bom? Então, a gente vai sempre dar um foco para alguma determinada coisa, tá certo? A Jaci ama o seu trabalho, muito obrigada, pessoal. A Sônia, da Argentina, bem-vinda. Vânia, obrigada, viu? Se tá tudo bem, então, a gente pode prosseguir, né? Se tiver algum problema, vocês me avisam. A temperatura da secagem em torno de 50 graus, isso é super importante, tá? Lu Sans Confeitaria, né? Não entrou no grupo. Lu, você vai acessar os meus últimos stories, eu deixei o link. Eu postei um story hoje com esse link, tá? E vocês conseguem acessar direto, clicando no link. Ou lá no feed, vocês vão encontrar também nos últimos posts as instruções de como entrar no nosso grupo, tá bom? Pode trocar farinha de trigo por fécula de batata? Eu não sei exatamente de qual receita que você tá comentando, mas pode sim, tá? Provavelmente você tá querendo fazer na sua versão com trigo, né? E deixar essa receita mais leve. Pode sim, eu recomendo, né? Você vai ter um biscoito mais leve, mais crocante, tá bom? Bom dia, Patrícia. Que saudade. Bom, o saquinho que eu compro é o saquinho PE, polietileno, tá? Como eu falei pra vocês, ele vende em diversos tamanhos, são vendidos a granel. Não tenho cortadores para venda, tá? Eu não trabalho mais com a venda dos cortadores. Quem sabe volte alguma hora, né? O armazenamento do glacê em temperatura ambiente por até 7 dias. Pessoal, tem uma pessoa comentou aqui, né? O biscoito nunca fica reto. Aqui, quando a gente fizer a montagem da casinha, vocês vão ver. Se esse biscoito não tiver retinho, vocês vão usar um ralador fino e vocês vão deixar o mais retinho possível, tá? Para que a gente consiga fazer a montagem e fique mais bonito. Então, vocês têm alguns artifícios aqui para ajudar, tá? Michele falou que a receita não está na descrição dos vídeos. Eu vou checar, então, essa informação, tá bom, Michele? Bom, pode colocar por escrito da onde é o cortador? O cortador é da marca RR Oliveira, tá? E vocês encontram nas lojas Santo Antônio ou loja Riso Confeitaria, tá bom? Soraya, eu acho que a receita ela vai estar na live da noite, tá? Na live das 19 horas vocês vão ter a descrição, pode ser isso, tá? Na live da manhã não tava, gente, as lives não iam ficar salvas, a gente conseguiu, né, fazer isso, dar esse presente pra vocês. A gente conversou aqui, conversei com a equipe, muita gente pedindo, a gente entende, né? Nem todo mundo consegue assistir ao vivo. E aí, por conta disso, nós conseguimos salvar essas lives lá no YouTube. Para quem estiver no grupo VIP, né, com exclusividade, são vocês que vão conseguir acessar essas lives. Então, peço até desculpas por algumas questões que talvez não estejam tão redondinhas, mas é por esse motivo, não estava previsto mesmo, tá? Mas provavelmente na descrição do vídeo da live das 19 horas vocês vão encontrar essa receita, porque é a mesma, tá bom? Esse cortador tem uma outra parte retangular e a porta. Esse pequenininho não tem a porta, tá? O tamanho maior tem, tá certo? Bom, pessoal, então a gente vai continuar aqui.
Depois eu verifico essa questão da receita, tá? Pra vocês, se não tá na descrição do vídeo mesmo, a gente faz essa correção e coloca, tá? Não utilizo glucose no glacê, não vejo necessidade, a não ser que eu vá fazer uma pintura, tá? E aqui outra pessoa, CV Cookies, da Argentina. Ô, pessoal da Argentina aqui, prazer ter vocês, tá? A Sheila tá comentando que encontrou esse cortador na Riso Confeitaria. Comprou na Shopee, ó, pessoal, aproveitem aqui os comentários que as pessoas compartilham muitas coisas boas, tá? Eu passo sim as medidas, tá certo? Vários tamanhos e modelos, a vovó Gi tá comentando, né? Já falei dos cortadores, gente, só para não ficar repetitivo, eu falei já sobre isso, então depois se vocês puderem assistir novamente a live para eu não responder as perguntas, né, sempre duplicadas e não a gente conseguir partir para continuação, tá bom? A Vânia tá comentando, a pão de mel da Filete, né? Na descrição do vídeo abaixo você vai clicar na palavra mais e aparece. Então acho que é isso a dificuldade de vocês. A live lá tá com a receita na descrição. Se vocês clicarem no mais, vai aparecer, tá bom? Quem entrar no grupo hoje consegue ter acesso ao que já foi dado? Consegue. Pessoal, tem um aviso importante. Hoje é o último dia para entrar no grupo, tá? E aí amanhã a gente vai ter uma live super bacana e não adianta querer entrar amanhã porque já vai estar fechado, tá, gente? Então corram, quem não entrou no grupo, a gente tem o limite, né, que é até hoje, tá certo? Então aproveitem quem não estiver no grupo. Os biscoitos de ontem, qual você sugere? Desculpa, eu não entendi a pergunta. Qual eu sugiro? Não entendi, tá? Se você puder repetir aqui pra mim. Qual tinta você usa? Para pintar os olhinhos eu uso corante em gel mesmo diluído com água, tá? Na live de amanhã, às 19 horas, a gente vai ter essa aula, tá? A gente vai fazer uns modelos mais elaborados e vai ter pintura de olhinhos, tá bom? Para vocês terem uma amostra aí de tudo que a gente vai ensinar na nossa escola online, tá? Lembrando que é isso aqui, tá? É só uma amostra de tudo que a gente preparou para vocês com muito carinho, tá? Então agora a gente vai continuar a nossa montagem da casinha, né? Para vocês, né, aprenderem o restante do processo. Aí eu vou desativar novamente os comentários, depois vocês voltem, eu volto aqui com vocês, tá? E continuo respondendo as perguntinhas, tá bom? Então vamos lá comigo mais uma vez, a gente vai fazer a montagem aqui da nossa casinha, mas antes de montar, eu quero mostrar para vocês como é que a gente vai fazer o efeito dessa janelinha, né, que tem uma leve transparência. É um efeito que a gente chama, né, de efeito renda. No caso aqui, ele vai ter um efeito de transparência, né, da janelinha, mas é o que a gente chama de efeito renda com glacê real. Então, eu vou pegar aqui um recipiente pequenininho, uma colher, eu tenho aqui um pouco de água também, e eu vou pegar uma colherzinha bem rasa, ó, a minha colher é de café, tá? Ela é bem pequenininha, e eu peguei uma quantidade rasa aqui desse glacê, é bem pouco mesmo que a gente precisa. E aí, pessoal, a gente vai preparar essa renda da seguinte forma, eu vou pingando a água uma gotinha por vez, tá? Tem que ter paciência, porque se a gente não tiver paciência, esse glacê não fica bacana. Ele vai ter um efeito cheio de bolhas de ar e aqui elas vão fazer um resultado ruim, tá? Aqui é importantíssimo que não existam bolhas. Então, uma gotinha por vez. E a gente vai amassando esse glacê, tá? Sempre com o intuito de evitar as bolhas de ar. Amassa. E eu quero deixar esse glacê bem fluido, para ele ter ele vai ficar com uma camada bem fina e vai me dar o efeito dessa transparência que eu quero, tá bom? Então, a cada acréscimo de água a gente homogeneiza, amassando esse glacê aqui com as costas, né, da colher, sempre fazendo esse trabalho. Sempre com delicadeza, sempre água aos poucos, eu não deixo cair mais do que uma gota aqui, tá? Que é um exercício de paciência mesmo, para que a gente tenha um bom resultado. Ó.
O meu glacê, ele fica bem fluido, vocês estão vendo? Olha, ele escorre e imediatamente a gente percebe que ele já assenta, tá? E aí a gente vai aplicar na nossa janelinha. Então, eu vou pegar um pincel. Peguei o pincel errado. Esse pincelzinho aqui mais fino, tá? Um pincel arredondado. E a gente vai aplicar, né, na nossa janela. Como esse glacê ele é bem fluido, ele já vai espalhando, né, imediatamente. Tá vendo? E a hora que ele secar, ele vai ter aquele efeito que eu mostrei pra vocês, né, da transparência. Super rápido, tá? De fazer. A secagem também ela é rápida por conta dessa camada de glacê que é bem fininha. E pronto. A gente precisa levar para secar, tá? Se deixar secar naturalmente, né, de modo geral, o glacê não fica com bom acabamento. Então, aqui eu tenho a janelinha, vou levar para secagem, tá? Mas como eu falei para vocês, eu já tenho aqui todos os processos, né? Já tenho ela aqui prontinha. Então, a gente vai ficar com esse efeito depois que secar, tá certo? E aí, a gente vai fazer a montagem da nossa casa. Bom, antes da gente fazer essa montagem, eu vou explicar para vocês o ponto de bico, tá? Que eu vou utilizar aqui para colar essa casinha, para ficar mais firme. Então, aqui, pessoal, eu peguei o glacê que sai da batedeira, tá? Coloquei o corante e somente com a umidade do corante, ele já ficou na consistência que eu preciso, tá? Porque o glacê de bico, ele é um glacê bem firme. E a gente vai fazer o teste, né? Passando um garfo aqui nesse glacê. E o que eu preciso observar? Que esse caminho ele se mantém estável, tá? Então ele não está fechando, porém, quando a gente passa o garfo, ele forma um caminho bem lisinho. É isso que eu preciso que aconteça, tá? Então, uma abertura aqui lisa significa que tá na quantidade ideal de água e que não assenta, então ele não tá fechando o caminho. Então, esse é o ponto ideal para trabalhar com bico, que é o caso que a gente vai fazer aqui, tá? Eu vou optar, né, por fazer a colagem da casinha com essa consistência de bico mais firme, para que seja um trabalho mais rápido, tá bom? Então, eu vou pegar aqui todas as partes da minha casinha, que já estão prontas, tá? Eu vou deixar essa sem o efeito do brilho, né, da transparência da janela, que aí a gente já consegue fazer essa colagem. Pessoal, essa casinha especificamente, né, esse modelo de casinha, ele precisa ser montado dessa forma. Então, a lateral, ela vai ficar aparente aqui, tá? E aí, eu vou fazer aquela lixadinha aqui nas bordas pra gente ter uma colagem mais bonita, tá bom? Então, eu vou pegar um papelzinho aqui pra fazer esse trabalho, né? E a gente vai, ó, vou deixar bem retinho. Olha que diferença, né? Pra gente colar de uma forma mais, o encaixe melhor, tá bom? Então, em todas as partes da casinha, aqui em cima é só de uma maneira mais leve, tá? Esse aqui eu já tinha feito, então ele já tá mais retinho. Acho que aqui na lateral ainda falta. Gente, façam essas casinhas para as crianças, elas amam, tá? E elas amam fazer juntas também, né? Junto com a gente, é muito bacana, é um momento de interação que não tem preço, gente. Esse tipo de lembrança afetiva que a gente oferece para as nossas crianças, né? Então, façam as casinhas com as crianças, façam para as crianças também, que elas vão amar, tá? Façam para presentear todo mundo que vocês gostam. Quem é que não vai gostar de ganhar uma casinha fofa dessa de presente, deliciosa, né? Principalmente se for a de gengibre, aqui eu falo pro meu paladar, né? Eu amo. E ela tem uma boa aceitação pro público infantil também. Embora a gente pense que a de gengibre às vezes acha que
as crianças não vão gostar, nem todo mundo vai gostar, mas eu garanto pra vocês que sim, tá bom? Então a gente vai começar a colagem da nossa casinha utilizando esse glacê em ponto de bico, como eu falei. Então, como a gente vai ter aqui a colagem dessa maneira, né, com a lateral para frente, eu passei o glacê, a nossa cola, né, de glacê nessa parte. Aí a gente vai apertar um pouquinho, tá? Não tem problema essa sobra. A gente vai depois cobrir essas, né, todas essas falhas, né, digamos assim, tá? A gente vai passar aqui também nessa parte da casinha, nessa, que vai ser o fundo da casa, tá? E vou colar aqui também, tá bom? Para finalizar, a gente vai colar essa parte a outra lateral, tá? Tô pegando com bastante cuidado que essa parte aqui não estava tão sequinha. E aí a gente cola a lateral aqui. Vai ajustando, mas é uma colagem bem rápida, tá? Vocês percebem que assim, não precisa segurar, não precisa ter nada de apoio, porque o glacê firme, ele já, né, já segura essas partes da casinha. Então, é claro que elas não secaram ainda, mas elas já se mantêm estáveis, tá? Aqui, pessoal, no telhadinho, também, pra gente ter um bom acabamento, é interessante fazer essa lixadinha aqui. Eu vou lixar pra vocês. Por quê? Pra gente ter, ó, quando a gente encaixa um no outro, tá vendo que ele fica dessa forma? Então, fica com acabamento assim. Então, se a gente der uma lixadinha nessa parte aqui, nesse ângulo, a gente vai ter um ângulo de 45 graus, digamos assim, e a gente vai conseguir um encaixe mais perfeito. Então, eu vou lixar exatamente nessa quina de dentro, tá? E aí, ele vai encaixar melhor. Isso que eu tô fazendo não é obrigatório, mas vai dar um encaixe melhor, como eu falei pra vocês, tá? Olha. Então, vou mostrar pra vocês aqui, ó, como ele já fecha um pouquinho mais. Se a gente, né, se a gente lixar mais um pouco, ele faz mais ainda, mas não é necessário, tá? Essa medida já é suficiente pra gente ter um acabamento melhor do que se ele estivesse retinho, tá bom? E aí, a gente vai continuar a aplicação aqui do glacê. Então, a gente vai colocar em todas essas áreas aqui de cima para encaixar o telhadinho na sequência, tá? E aí a gente vai ajustando, tá, gente? Ela tá, às vezes, quando ela dá uma desencaixadinha, mas a hora que a gente põe o telhado, aí termina de ajustar, tá? Porque todas as partes já começam a se encaixar umas nas outras. Tá bom? Então, olha só. E aí, a gente vai, mais uma vez, a gente tá com um tempinho ainda, né? Esse acabamento, ele vai ser mais simples. Eu tô vendo que tem caixinha de pergunta, né? Então, antes da gente fazer a finalização com o ponto de bico, pra nossa casinha ficar assim, né? Como vocês viram aqui nesse início, a gente vai fazer mais uma pausa rapidinho. Eu vejo se tem mais perguntinhas e aí a gente retorna, né, para fazer a finalização, tá bom? Então, vou ativar novamente os comentários. Ó, tem a Michelle, né? A Michelle ainda tá comentando. Deixa eu ajustar aqui, tá, gente? A Michelle ainda tá comentando, né, sobre as receitas. Então, a gente vai checar, tá, Michelle? Sobre essa questão do grupo, tá bom? Flor de Lis, obrigada! Flor de Lis, aluna aqui das nossas aulas. Grazi perguntou como entrar no grupo. Grazi, você vai no meu último story que já tem um link direto, tá bom? Para vocês acessarem. Prof maravilhosa, obrigada, Eva. Professora, por quanto podemos vender essa casinha? Bom, pessoal, lembra sempre que quando a gente fala de precificação tem muitas coisas envolvidas, tá? Então, a precificação não é a gente pegar os insumos e fazer uma multiplicação, multiplica por o valor dos insumos por 4,
né? Enfim, gente, não é assim. É muito importante a gente considerar o tempo de trabalho que a gente usa, por isso que vocês vão ver que eu costumo trabalhar com modelos que sejam mais práticos, tá? Porque o tempo vai ser menor, então a gente consegue um valor melhor também de venda, tá? Eu diria que para um trabalho artesanal, qualquer trabalho que seja, o tempo de produção, ele tá diretamente, né? Proporcional ao custo desse produto. Então, se a gente leva mais tempo para produzir, a gente vai precisar vender por um preço maior, tá? Mas, além disso, tem questões que são particulares, porque a gente tem que considerar na nossa precificação nossas despesas fixas, né? Nosso aluguel, para quem paga aluguel, nossa energia, tem uma porcentagem ideal que a gente coloca, né? Se a gente trabalha em casa e é mais difícil de dividir, a gente tem que aplicar uma porcentagem para fazer esse cálculo, né? Para saber o quanto que eu preciso, quais são as despesas operacionais para eu conseguir produzir esse item. Então, para a produção disso, você vai precisar da energia, você vai precisar da água, da internet para fazer o atendimento dos seus clientes, enfim, são muitas coisas envolvidas, do espaço físico, né? Tudo isso conta e são gastos que são bem pessoais, vai variar de pessoa para pessoa, até de região, tá? Mas uma casinha montada dessa, né, nessa complexidade de decoração, eu vou falar uma média de R$50, 60, tô falando bem por baixo, tá, gente? Mas a gente precisa, a partir no mínimo, tá bom? Mas a gente precisa realmente fazer a precificação da forma correta, tá? Então, considere a complexidade desse biscoito, eu tô dando um exemplo aqui com base nessa complexidade, tá bom? Então, só cuidado, gente, é muito importante que a gente tenha segurança para fazer a nossa precificação e a gente não se prenda muito a preços sugeridos, porque às vezes a gente está no prejuízo, né? Se eu falar um preço aqui para você, mas com base na minha realidade e a sua é diferente, você pode sair no prejuízo. Então, cuidado com essas, de não tentar seguir cegamente quando alguém sugere um preço de venda, tá? A gente tem que avaliar muitas questões. Tá certo? Então vamos lá, deixa eu ver o que mais que tem de perguntinha. Quanto tempo deixar a decoração secar antes de montar a casinha? Olha, Sheila, para, por exemplo, essa parte aqui do telhado, para ele secar 100% vai levar umas 2 horinhas se você acelerar essa secagem, tá? Já essa outra parte aqui que a gente tem o ponto de contorno e o ponto da renda, que são consistências que secam mais rápido, em torno de 20 minutinhos ele já vai estar seco e aí você já consegue fazer essa montagem, tá bom? Então é bem rápido. Sueli perguntou qual é a cor do telhado. Eu usei aqui marrom da Iceberg, então é só marrom, não tem nenhuma especificação de marrom, tá? Querida doçura, não consegui entrar, conseguiu entrar no grupo, muito bem, adoro sua didática, muito obrigada, que bom, Fê, obrigada, viu? Amei a casinha, cada um faz sua precificação, é verdade, gente, tem muitas coisas envolvidas, tá? Por isso que é importante a gente fazer esse alerta para que vocês aprendam a fazer a precificação correta e não se prenderem a preços sugeridos, né? Porque é um perigo para vocês, às vezes, prejudicarem o negócio de vocês, no caso, para quem vai comercializar, né? Estou amando, muito gostoso de ver você fazendo, que bom, Michele, bem... Massas de gengibre vai ter. Eu tenho essa receita salva aqui no meu feed, tá? Também não é segredo, mas se vocês preferirem a gente coloca, né, na descrição também desse vídeo. Não precisa colar base? Não, gente. Eu particularmente não gosto. Por quê? Porque a hora que a gente vai colocar numa embalagem, a base ela precisa ser maior, né? Então a gente vai ter uma coisa ali atrapalhando, a gente vai ter um biscoito a mais que vai aumentar custo de venda. Sinceramente, eu não coloco, tá? O que eu usaria de base para comercializar? Aqueles pratinhos, não é pratinho, tá? Eu esqueci como é que chama, mas aquelas bases de bolo pequenas, né? Então a gente encontra umas bem bonitas, douradas, prateadas, trabalhadas, né? No Natal você provavelmente vai encontrar alguma verde, vermelha, né? Assim, metalizadas, que vai ficar muito bonito. Eu particularmente acho melhor do que uma base em biscoito, vai ser mais seguro, tá bom?
Feitos pelo João. Ai, João, que bom ter você aqui. É sempre um prazer. Você sabe que eu sou sua fã, né? Já falei 500 vezes isso pra você. Saudade de um curso da Lu. Obrigada, João. Tenho muito carinho por você, amo o seu trabalho, viu? Quero muito fazer curso presencial. Quando vai ter? Sheila, esse ano não tem mais como que a gente começa essa loucura de produção de Natal, mas o ano que vem a gente retorna, se Deus quiser, tá bom? Os valores dos biscoitos de ontem, uma sugestão, de qual, não sei de qual exatamente, mas eu dei uma pincelada nas lives, viu? Com relação aos valores. O pessoal sempre pergunta, em todas elas eu comentei alguma coisa, tá bom? A casinha não tem base de biscoito, pode trocar na receita a manteiga pela margarina. Ah, a Soraya já tinha perguntado, né? Pode, Soraya. O efeito vai ser um pouquinho diferente, tá? Porque muda um pouco a textura, nada que comprometa, tá bom? Deixa eu ver. Não é. Kelly perguntou se é essa que eu uso para as crianças montarem no meu kit. Não, eu uso a casinha maior, tá? Ela tá aqui embaixo, eu vou mostrar pra vocês. Já que você perguntou, olha a diferença de tamanho, tá? Mas ó, ela tá aqui dentro de um saquinho, tá? Mas ela é bem maior do que essa daqui, tá? Então essa aqui é menorzinha e aquela é maior. Então essa é a de tamanho M, tá bom? Que eu uso eu comercializo, né, o kit para as crianças montarem junto com os adultos. É uma diversão garantida, tá? Molde da casinha, pessoal, já comentei, né, que a gente usou aqui os cortadores do tamanho P da casinha, tá? Por quanto tempo o glacê fica válido na geladeira? Não recomendo deixar na geladeira, pode deixar em temperatura ambiente. Você vai usar esse glacê para preenchimento por até 7 dias, depois ele vai começar a apresentar problemas de acabamento, tá? Então, não mais do que 7 dias para utilizar. Maria Cecília perguntou se ela não amolece. Não, porque a gente, assim que essa casinha estiver seca, a gente vai armazenar, tá? Se ela ficar exposta aí, com certeza vai amolecer, mas não podemos fazer isso, tá bom? Então, assim que secar, você já faz o armazenamento correto, tá bom? Bom dia, prof. Linda. Lindas são vocês, lindos. Dot 12. Oi, Rafa. Qual marca de glacê eu utilizo? Eu gosto de usar Mix, Iceberg ou a Biômica, que é uma marca nova aqui em São Paulo, né? Que eu conheci recentemente. Essas 2 horas seriam por secagem fora do desidratador? Faz a secagem inicial até formar a casquinha e pode deixar o restante secar em temperatura ambiente. Então lembra sempre que o mais importante é a secagem inicial, até formar a casquinha, tá bom? Qual a durabilidade da casinha? A massa de gengibre tem uma validade maior, então eu considero 60 dias de validade para essa receita, tá bom? Quanto tempo antes posso fazer os biscoitos antes de entregar? Considera essa validade, tá? Então ela tem validade de 60 dias. Claro que eu gosto de oferecer o mais fresco possível, mas é um produto que a gente consegue trabalhar com antecedência, tem possibilidade de congelamento, tá? Tem muitas técnicas envolvidas que podem otimizar a nossa produção, tá bom? A Thalita, sua paciência é admirável, delicada e prestativa. Obrigada, meu bem. Obrigada, viu? Pelo carinho. Cake board, isso! Você percebeu que eu não sou do bolo, né? É isso aí, o pratinho, né, que a gente usa para colocar os bolos. É um cake board que a gente poderia colocar aqui na base da nossa casinha, tá bom? Deixa eu ver... Não recebeu a receita, a gente verifica tudo isso, tá? Olha, pessoal, a Solange tá avisando que as receitas estão no feed ou no YouTube, então o pessoal tá encontrando, tá? Então, se vocês estiverem com dificuldade, provavelmente precisa clicar na palavra mais, tá? Já respondi sobre a embalagem, tá, gente? A Sheila comprou a casinha. Ah, verdade, Sheila, você comprou a casinha pra fazer com os sobrinhos. Eu tenho certeza que vocês vão amar, viu? Depois você me conta. Biscoito eu uso 5 ou 6 milímetros, tá? De espessura. Quero montar a casinha com meu neto, só monta. Faz e monta com ele que depois, sério, gente, depois vocês vêm contar, tá bom? Quanto tempo dura o glacê para enviar para o cliente montar? Cássia, eu considero a validade pro cliente montar de 15 dias. Por quê? Porque no caso dos biscoitos que eu envio, eu mando com esse ponto aqui mais firme, tá? O problema do glacê, que a gente considera essa validade de 7 dias, é para fazer preenchimento de superfícies.
ele vai dar problemas de acabamento se a gente preencher superfícies. Mas nessa consistência firme não tem problema, então eu considero 15 dias, tá bom? Esse kit para criança, se eu vendo a casinha toda solta, isso aí. Então eu vendo todas as partes, dá uma olhadinha depois no feed. Tudo isso que tá aqui eu vendo solto, tá? E as pessoas, né, os próprios clientes que fazem a montagem. Então eu mando o glacê, mando os confeitos, todas as partes da casinha, as instruções de montagem, tá? Tudo direitinho para as pessoas fazerem essa montagem. Eu não tenho, Fê, você tá perguntando, né? Eu não tenho ele aqui pronto para te mostrar como é que eu vendo, mas é dessa forma. Então eu vendo tudo separado, mas aqui no meu feed vocês vão ver, tem um videozinho explicando exatamente como é que eu mando esse kit, tá bom? Fátima, quanto tempo antes posso fazer os biscoitos? Acho que você já tinha perguntado, né? Eu já respondi. Cola a casinha no pratinho? Sim, Kelly, se vocês forem usar um cake board, pode colar na casinha. Mari, maravilhosa é você. Prazer você aqui, obrigada. Já falei a ideia de sugerida de preço, já falei os cuidados sobre isso, tá bom? Posso usar essa massa para fazer os biscoitos ginger? Pode, essa que eu uso também, tá bom? Vou começar a produção dos gingers da aula da Santo Antônio, isso aí, Rafa. Depois você me mostra, quero ver, tá bom? Fê, já respondi essa pergunta também, tá? Sobre o glacê, antecedência, tudo mais, a espessura da casinha também. Solange, encontrei você na Mara Cakes, nunca senti um abraço tão verdadeiro. Oh, meu Deus! Obrigada, Solange! Ah, que bom, obrigada pelo carinho, viu? No feed tem um vídeo lindo, maravilhoso dessa casinha, numa embalagem espetacular. Isso aí, gente. Depois vocês olhem lá, tá bom? Vocês vão ver exatamente como é que eu faço, tá? A Neuzi tá perguntando como acelerar a secagem. Secagem a gente vai acelerar numa temperatura de 50 graus, tá? E mais importante do que a forma, do que o equipamento que a gente usa, é considerar essa temperatura, tá bom? Então, em torno de 50 graus, no que você puder. Pode ser forno elétrico, pode ser forno a gás, né? Falei também um pouquinho disso na live de ontem. Aqui, como o nosso tempo tá quase acabando, a gente vai partir aqui para montagem da nossa casinha, tá bom? Vovó Giz, vão no Instagram e maratone. Obrigada. Sim, verdade, seu abraço é muito bom e verdadeiro. Sim. Vocês moram no meu coração, viu? Eu vou fazer aqui essa montagem agora para vocês, pra gente conseguir, né, fazer a nossa live aqui no tempo certo. Eu vou desativar os comentários mais uma vez. Obrigada, gente, pela interação, pela participação de vocês, pelo carinho, pelas perguntas. É isso que faz tudo valer a pena, viu? Ó, então a gente vai fazer o seguinte, eu vou começar fazendo aqui no telhadinho, nesse vão que ficou, um movimento de vai e vem. Eu tô usando aqui o bico pitanga 13, tá? Que vai me dar esse formato aqui, esse desenho, tá? Aí a gente vem fazer de uma posição que fique melhor, tá? A gente vem aqui nessas laterais, tá vendo? Lembra que no encaixe ele fica com esse aspecto, né? Com esse biscoito pra frente? Então a gente vai fazer isso aqui, ó. Eu tô numa posição um pouquinho desconfortável, que não é o ideal, né? Sempre que a gente trabalha com glacê, tem que procurar um movimento mais confortável. Mas como a intenção aqui é que vocês consigam ver melhor, eu vou ficar assim mesmo, tá? Mas eu fiz o mesmo movimento de vai e vem, de zigue-zague, tá? De baixo até em cima. E aí a gente vai fazer aqui, pode abaixar bem o mesmo movimento para dar um efeito como se fosse de neve caindo. E aí vai esconder também essas imperfeições que a gente acaba tendo, né? Nessa colagem. De alguns vãozinhos aparecendo, mas olha só como já faz diferença, tá? Aqui na lateral a gente não precisa fazer nada, porque a lateral ela vai ter já o acabamento certinho, a gente vai só fazer aqui na borda do telhado. Então, mesmo vai e vem. Tá? E aí, mesmo processo aqui atrás, né? Na verdade, aqui é a frente da casinha. Então, a gente faz
um movimento aqui de vai e vem pra cobrir, preencher essa lateral. Eu acho mais bonita se ela não ficar aparente, tá? Então, a gente esconde essa cola aqui, essa emenda da casinha. E faz o mesmo trabalho aqui na frente, tá? Pronto. E pra finalizar, a gente vai fazer a outra lateral. Olha, nossa casinha está semi-pronta, mas falta um pequeno detalhe que é o glitter. Então, eu vou usar aqui um glitter alimentício, tá? Um pincel sequinho. E eu mergulho o pincel aqui nesse glitter e vou dar as batidinhas. Opa. Aqui pra fazer o acabamento, tá? E a nossa casinha também está prontinha. Olha só, a gente tem aqui, ó, já consigo até pegar um pouquinho aqui de leve, a gente já consegue até pegar nessa casinha, tá? Então, ela já tá firme, já tá bem firminha, pra vocês verem que realmente essa colagem, né, essa secagem desse ponto de glacê, ele é bem firme, tá? Então, eu vou voltar aqui agora com vocês. Ativa os comentários. A gente vai ver se tem mais perguntinhas, tá? Toda vez. O celular dá uma escorregadinha, então por isso que eu tô ajustando bem. Tá bom? Obrigada, Caramelo. Obrigada, viu? Olha, gente, então esse aqui é o resultado da nossa casinha. Façam para presentear as pessoas no Natal que vocês amam. Eu tenho certeza que vocês o resultado disso vai ser muitos sorrisos, muitos abraços, né? Que vocês vão encontrar aí pelo caminho, oferecendo um presente desses, né? Se não, a receita eu coloco pra vocês, tá? Mas é aquela minha receita que tá no feed, a receita de gingerbread que eu uso pra tudo, tá bom? Ateliê Doce Sabor, a casinha eu fiz com ponto de bico, eu ensinei aqui na live, se você chegou depois, né, dá uma olhadinha no nosso grupo VIP, a gente vai disponibilizar o link pra vocês, tá? E pessoal, pra quem que tá aqui na live que não entrou ainda no grupo VIP, gente, vocês estão perdendo tempo. Então lá no grupo VIP vocês vão ter acesso a todas as lives que a gente fez, tá? Essa maratona de lives. Vocês também vão receber as receitas, né? Como eu falei na descrição dessas lives. E mais do que isso, vocês vão conhecer melhor a nossa escola. Vocês vão receber condição de pré-lançamento, né? Exclusivas. Então, é um presente nosso para vocês, tá? A gente tá aqui na maior expectativa porque é um material feito com muito carinho. Como eu falei, a gente não está fazendo um curso, né? É realmente uma escola. Então, vai ter tudo a respeito de biscoitos e vai ser constantemente alimentada, tá? Imagina que é uma escola mesmo, então tem que ter conteúdo novo frequentemente, tá bom? Tudo isso para que vocês aproveitem ao máximo, né? E para que vocês possam se desenvolver nesse mundo aí dos biscoitos, seja para você que nunca fez, para você que já faz, né? Para você que tem interesse na linha dos caseiros, né? De repente, e quer mesclar um com o outro, ou às vezes você só vai fazer os caseiros, enfim, ela é para todo mundo. Tá bom? Eu tenho certeza que vocês vão se encontrar, tá certo? E qual é o ponto do glacê para fazer o acabamento? Dani, eu falei isso no comecinho da live, tá? Se você, como o nosso tempo tá acabando, entra no grupo VIP para receber o link da live que vai ficar salva, tá bom? O saco para finalizar e proteger pode ser o de PP? Pode ser. O PP é polipropileno, que é o celofane. Então, é esse mesmo que a gente usa para fazer embalagem. Tá bom? Soraya, linda demais. Denise, vou fazer um com telhadinho vermelho, vai ficar legal, viu? Viu, Dê? Vai ficar lindo, depois você me mostra, hein? Eu amei as suas areias de ontem, ficaram lindas. Caso o glacê dê uma amolecida, pode pôr pó? Pode corrigir com pó, tá bom? Que amor! Pessoal, tô vendo que teve gente que entrou agora há pouco, né? Vocês que chegaram agora, pode acessar, né? Entra no nosso grupo VIP para vocês receberem o link para assistir a live, tá bom? Solange, Lu, a casinha tem vários tamanhos, eu tenho grande. Isso aí, gente, tem vários tamanhos.
O que eu uso para minha, né, para venda é o tamanho M, mas aqui a gente fez, né, o tamanho P, tá? Simone, entra no meu último story que tem o link para vocês acessarem o grupo, tá bom? Você, Pipocas Gourmet, Ieda Pipocas Gourmet, não está no grupo, então entra aqui no meu último story e você vai conseguir acessar, tá bom? Você vai entrar no grupo e já vai fazer parte aí dos privilegiados que vão receber todos esses presentes e muito mais que a gente vai contar para vocês daqui a pouquinho, tá? Obrigada por dividir seus conhecimentos. Imagina, Adri. É um prazer, tá? Eu quero ver vocês colocando em prática. Carol, não, Carol. Essa não é a sua. A sua é um pouquinho maior, viu? Acho que essa é a casinha anterior. Conversa paralela, gente, desculpa. Então é o saco celofane, isso aí. Vânia, faz as areias, depois me mostra. Nutri Vida Sabor, parabéns, você é a melhor, imagina. O que você sugere para embalar essa lindeza? Saquinho de celofane, tá? Olha, gente, vocês podem colocar numa caixa de panetone, bonita, né? Caixa de acetato para ficar visualmente, né, a casinha à mostra. Mas é importante que seja dentro do saquinho de qualquer maneira, tá? Nunca dentro da caixinha, porque a caixinha não é suficiente para vedar e o biscoito murcha, ele amolece, tá bom? Então, mesmo que vocês usem uma caixinha, precisa ter um saquinho, tá? Tô vendo que bastante gente entrou depois, né? Depois vocês acompanhem, né? Vejam a live novamente para que vocês, né, vejam desde o começo. Então é isso, pessoal. A gente acabou aqui, finalizou a nossa casinha. E eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês façam, né? Tudo é preparado com muito carinho. Quem fizer me conta, me mostra, me marca lá nos stories ou no feed para eu poder repostar o trabalho de vocês também. A Sueli fez uma última perguntinha, tem um molde no papel. Me dá uma dica de como colocar no biscoito. Tem várias formas, né? Conheço duas formas, na verdade, tá? Mas eu vou te sugerir você fazer um molde com papel manteiga, você faz uma espécie de carbono, tá? Desenha o verso dele, posiciona no biscoito e desenha o lado da frente. Mas não sei se dá pra entender nesse tempo tão curto aqui que a gente falou, mas provavelmente em algum vídeo eu já devo ter mostrado isso pra vocês, tá bom? E é isso, pessoal, muito obrigada. Pra quem não entrou no grupo VIP, entrem, não percam tempo que vocês não vão se arrepender, tá bom? Eu prometo pra vocês, eu garanto, tá certo? Então, obrigada e não percam as lives das 15 horas, tá? Tá imperdível. E a live das 19 horas. Então eu espero vocês, espero a companhia de vocês. E amanhã também a gente vai ter live às 19 horas, que também tá muito especial, tá? Todas elas pensadas em vocês com muito carinho, tá? Em trazer um conteúdo que vocês gostem e possam reproduzir, tá certo? Então muito obrigada pela companhia de vocês. E a gente se vê mais tarde, hein? Daqui a pouquinho eu tô de volta aqui. Espero a companhia de vocês, pessoal. Um abraço em todos. E até mais tarde, tá bom? A Solange perguntou se pode deixar o teto solto. Pode deixar para pôr um mini biscoitinho. De tarde a gente vai fazer uma árvore de Natal cônica em 3D, maravilhosa. Vocês não perdem por esperar. Então, até mais, pessoal, e a gente se vê mais tarde.